presidente se mostrou hoje bem animado. Claro, teve algumas crises essa semana, como o senador Flávio falou, mas eu, em especial, vim fazer uma visita como amigo, como já era para ter acontecido em dezembro do ano passado, só que foi bem na época que ele foi transferido para a Polícia Federal. Então, hoje eu vim aqui para deixar o abraço e dizer de todo o respeito, o carinho que eu tenho pelo presidente Bolsonaro, com tudo isso que está acontecendo. E a gente tem a certeza e muito feliz com a campanha, pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro, que eu não tenho dúvida alguma que vai ser o melhor para o nosso país em vários aspectos, mas em especial naquilo que não é uma pauta para mim, isso é um projeto da minha vida. Eu trabalho com segurança pública há 23 anos e o senador Flávio Bolsonaro, não só por... Gente, olha, a coisa que eu mais tenho ódio é um cara falar, um soldado da PM, dizer que trabalha na segurança pública, que trabalha na área da que trabalha pela segurança pública há 23 anos. Gente, um PM, um soldado, ele é comandado, ele não trabalha a segurança pública, ele trabalha na segurança pública de modo bem específico e de modo bem limitado. Esses caras, o que mais fizeram na vida foram cometer ilegalidades durante as suas ações. Colocar esse cara aí como secretário de segurança pública, sei lá pelo quê. Não é porque o cara é um soldado da polícia que ele sabe de segurança pública. Não tem a mínima ideia. Tá? Mas tá raso desse jeito, tá raso. Tá raso desse jeito. Só por ser do estado do Rio de Janeiro, que é o estado que enfrenta o maior desafio, talvez um dos maiores desafios do nosso país, é a pessoa mais preparada para liderar esse processo de retomada do estado, na verdade, de vários pontos, que até a nossa soberania é contestada em territórios paralelos, onde existe domínio do crime organizado. Então, eu saio feliz porque as pesquisas estão apontando aí um crescimento muito grande do senador Flávio Bolsonaro e também feliz por rever o presidente Bolsonaro, claro, não nas condições que nós gostaríamos, mas fazer essa visita como amigo leal que sempre fui. Mas deputado, não falaram de antifacção, escala 6x1? Não foi discutido. Ele comentou, aprovou o projeto e tal, mas não entrou em detalhes. Enfim, porque a conversa foi mais em torno do futuro do nosso país, do cenário político, enfim. Ele deu orientação à bancada? Gente, assim, olha só. Isso aqui demonstra que o Bolsonaro, ele tá comandando a política de dentro da cadeia. Vocês sabem que eu respeito muito o ministro Alexandre de Moraes e gosto muito das coisas que ele faz, de como ele atua. Mas eu juro pra vocês que eu não sei o motivo pelo qual ele tá autorizando o Bolsonaro a receber tantas visitas. Eu discordo. Nenhum preso desse país recebe esse tipo de visita. Nenhum. Os presos do país recebem com extremo rigor pessoas da sua família, pessoas próximas, familiares. O Bolsonaro está recebendo autoridades, deputados, senadores, vereadores, amigos, pastores, família, tudo. Eu realmente, gente, não sei por que está acontecendo isso. Eu acho que isso é totalmente errado. Eu não sei porque, eu não sei o motivo pelo qual o ministro Alexandre de Moraes está fazendo isso. E estou fazendo essa crítica aqui com todas as vênias ao ministro, pela admiração que eu tenho a ele, por tudo que ele já fez pelo nosso país. Mas eu não sei por que o Bolsonaro pode comandar, basicamente, uma eleição de dentro da cadeia. Então, eu realmente sou totalmente contra, tá? Totalmente contra. Eu discordo do ministro Alexandre de Moraes nisso aí. O Daniel Teixeira, ele mandou mais 5 assinaturas, mais 10... Então, ele já deu, acho que 90... 100, acho que ele bateu 100, né? Bateu 100 agora, né? Gente, o Daniel Teixeira, gente, acabou de completar aqui, hoje, 100 assinaturas de presente. Eu não lembro se esse é o recorde. Eu lembro que o Chico Neto deu
centenas, tá? Centenas de assinaturas, mas eu não lembro se foi 100 ou mais de 100, eu não lembro, tá? Mas nos tempos mais modernos agora, o Daniel Teixeira, ele é o recordista, tá? Ele acabou de se tornar aqui o recordista. Querido, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Você já é o nosso top, tá bom? Te agradeço muito, querido. Te agradeço muito, 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 muito. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. E todo mundo, por favor, agradeçam aí de montão ele, tá? Ele, poxa, ele tá fazendo isso aí, meu, puta ajuda pro canal. Não, isso aí, esses assuntos foram tratados com o senador Flávio, que é quem está liderando esse processo, esses acordos políticos dos estados. E eu quero mandar um beijo especial aqui para nossa querida Marga na Itália, tá? Eu fiquei super triste de não poder vê-la, eu tentei vê-la, né? Eu fui de carro até o sul, meu carro quebrou no meio do caminho, voltou, a gente tentou se ver no aeroporto, mas não deu certo. Então, Marga, o que me resta é te mandar um beijo, tá bom? E vamos tentar na próxima. Obrigado, Marga, você é uma querida. Obrigado por tudo, Marga. No que tange a minha parte, eu fico feliz em ter o apoio do presidente Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, consolidado para uma das vagas do Senado, mas deixei muito claro para o presidente Bolsonaro e para o senador Flávio que eu sou soldado desse grande time que está sendo formado. Eu serei candidato ao que o senador Flávio Bolsonaro me designar, claro, isso em decisão conjunta com o presidente Bolsonaro também. Eu não tenho essa vaidade de querer vaga para isso, para aquilo, o que for melhor para o grupo. E a eleição principal não é a minha eleição, a minha reeleição ou possível eleição para o Senado, é a eleição do senador Flávio Bolsonaro, presidente do Brasil. Eu fico feliz em ter o apoio, essa uma dessas vagas das duas de São Paulo estarem aí apontadas e caminhando para consolidar aí meu nome, e a segunda vaga, quem o presidente Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro indicarem, será o nosso candidato, será a nossa dobrada. Deputado, a gente está... Do Rio de Janeiro? Não, vamos lá, pessoal, não tem só o derrite aqui é um... Mano, o Bolsonaro preso vai eleger as pessoas. Cara, o que tá acontecendo com esse país, gente? O Bolsonaro, que tentou acabar com a democracia, vai eleger senadores, vários senadores. Agora, deixa eu falar aqui com você que é bolsonarista, você que é um vagabundo safado. Cara, tu que é um merda do bolsonarista, você que gritou que as urnas eram fraudadas, você que foi pro dia 8 ser preso, dizendo que as urnas eram fraudadas, que estava tudo fraudado porque o Bolsonaro disse que estava tudo fraudado. Como é que tu tem coragem de ir até a urna e votar num candidato? Por que você não faz uma campanha contra esses candidatos aqui? E por que você, bolsonarista, não chega para eles e fala assim, vem cá, por que vocês estão se candidatando se vocês disseram para nós que as urnas eram uma fraude, que as caixinhas mágicas eram uma fraude? Se era tudo fraudado, por que vocês estão pedindo para nós votarmos em vocês? Tem pessoas presas por causa disso. Tem pessoas que vão cumprir penas aí de 17 anos de prisão porque foram destruir a Praça dos Três Poderes e tentaram tomar os poderes à força porque não concordavam com o resultado das eleições, porque diziam que queriam o código-fonte, que as urnas eram fraudadas. E agora, com a maior cara de pau, esses mesmos políticos que falavam sobre fraude nas urnas, eles vão até você, com a maior cara lavada, o Bolsonaro preso, ele diz assim, ó galera, vai lá na urna fraudada, que eu falei que era fraudada, e vote no meu filho, em Santa Catarina, vote no Flávio para presidente. Cara, vocês são uns bosta, velho. Vocês são manipulados da forma mais infantil que eu já vi na minha vida. Os caras falam qualquer coisa e vocês acreditam. Vocês são uns merda, velho. Vocês são uns bosta, cara.
Sabe o que é pior? Tem parente de gente que tá presa, que vai votar no Flávio Bolsonaro. Primeiro, esquecendo que eles disseram que as urnas eram fraudadas e seus parentes estão presos justamente porque eles foram tentar o golpe de Estado com o lema de urnas fraudadas. Isso aí pra mim já é um negócio absurdo. E segundo, eles vão votar no Flávio Bolsonaro acreditando em anistia que não aconteceu até agora. Vamos para 4 anos dos caras presos. 4 anos de prisão pros caras já daqui a pouco. E os caras ainda acreditando em anistia, gente. Tem que ser muito idiota, gente. Tem que ser muito burro. Eu não sei mais o que dizer sobre isso. Gente, a Lili é a nossa Lili Flor de Lis, lá do Facebook, gente, é a nossa madrinha da live. A Lili Flor de Lis acabou de dar 10 assinaturas de presente pro canal. Ela acabou de dar 10 assinaturas de presente pro canal. Lili, um beijo no teu coração, Lili. Muito obrigado por tudo que você faz pela live aqui. Um beijo no teu coração, querida. Ele fica medindo as palavras, mas é uma coisa que está batido o martelo, inclusive com o governador Tarcísio, que é a opção dele ser pré-candidato ao Senado em uma das vagas, reeleição do governador Tarcísio, e a outra vaga a gente vai conversar, obviamente, também com o presidente Bolsonaro, com o Eduardo e também com o governador Tarcísio. Então, com relação ao Rio de Janeiro, ele também teve ali a notícia, nós tomamos a decisão de ontem, um palanque completo, e eu quero aproveitar a oportunidade para falar do ocorrido ontem, porque eu... Betinho, não precisa se justificar, querido. Você é um cara que ajudou muito essa live aqui. Um beijo, Betinho. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Fica tranquilo, fica em paz. Tive várias reuniões ontem. Liguei para muita gente, falei com muita gente pelo telefone para tratar de diversos estados dos palanques nossos a governo e senador pelo país. Então as pessoas iam conversando comigo, me indicavam alguma coisa e eu anotava no papel. Um papel como esse, né, que estava fechado ali em cima da mesa, onde depois eu fui dar o... Olha, gente, tem um cara aqui no Facebook que ele falou assim: esse babaca Victor Panchorra é um merda, esquerdista nojento, sem moral alguma. Santana Esdras, agora que você já me xingou, não tem problema nenhum, pode me xingar à vontade, não ligo. Você não tá afim de debater comigo aqui pelo telefone algum assunto? O que você acha? Vamos debater algum assunto do país? Economia, qualquer coisa que você quiser, o que você acha? Liga aqui pra mim. Esse telefone não tá aqui de enfeite, tá? Esse telefone aqui ele serve para as pessoas ajudarem no Pix, ajudarem a live a sobreviver, e também serve para ligar e debater. Eu atendo o telefone aqui todo dia, tá? Não, vai ser um pouco difícil você sair daqui com alguma argumentação, mas quem sabe, né? Você consegue destruir o meu canal com a sua argumentação maravilhosa, além do xingamento, né? Vamos ver. Uma coletiva para falar do Rio de Janeiro. E enquanto eu dei a entrevista falando do Rio de Janeiro, o papel ficou em cima da mesa e eu saía da sala algumas vezes para conversar reservadamente na sala ao lado e voltava para a sala onde estava ali a imprensa junto comigo na mesa grande lá no PL. Eu saía da sala e voltava. Em um desses momentos, algum coleguinha de vocês abriu o papel e tirou foto das minhas anotações que eu havia feito sobre os estados, os palanques para governador e para senador, só que não eram opiniões minhas. As pessoas me sugeriam, falavam que estavam ouvindo daquele estado e eu fazia as anotações. Tá? Não estou aqui criticando o trabalho da imprensa, é óbvio. Eu acho que o jornalista que não é curioso está na profissão errada. Então estão fazendo o trabalho dele Estava ali o papel em cima da mesa, mas eles abriram, tiraram foto, e eu quero desfazer uma mentira que já começou a ser vinculada, porque em uma das anotações, no estado do Mato Grosso do Sul, o deputado Polon, eu anotei ali, fiz uma anotação que já está sendo distorcida pela imprensa, como se ele tivesse pedido alguma coisa para deixar de ser candidato a governo ou candidato ao Senado. Estava escrito ali, Polon pediu 15 milhões para não ser candidato.
Aquilo nunca aconteceu. A imprensa, a parte da imprensa que estiver falando que ele pediu isso é mentira. O que aconteceu foi uma pessoa que conversou comigo que estavam dizendo isso do Polon. Eu anotei para não esquecer de avisar a ele que estavam veiculando essa mentira criminosa contra ele. Então não tem absolutamente nada de pedido, até porque as decisões que são tomadas sobre candidatos a governo, ao Senado, o Derrite está aqui para provar, não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de critério. As decisões são tomadas com várias cabeças ali que estão no nosso núcleo mais próximo para decidir quem vão ser os candidatos que nós vamos apoiar, seja do PL, seja de outros partidos como o Derrite lá em São Paulo. Então, só para desfazer esse mal entendido, não vão para cima do Polon, porque é um cara correto, um cara honesto, um cara leal, um grande defensor das nossas pautas lá. Gente, o Polon, para quem não sabe, ele tá falando daquele deputado que sentou na cadeira do Hugo Mota e depois que ele foi para a comissão de ética por conta dessa transgressão às regras lá da Câmara, o próprio Hugo Mota encaminhou ele para a comissão de ética. Ele falou que ele fez aquilo porque ele era autista. Acredite se quiser. Ele falou que sentou na cadeira ali porque ele era autista e ele não sabia o que estava fazendo. Gente, é muito vagabundo, gente. É muito vagabundo. Lá no Mato Grosso do Sul, as conversas estão adiantadas lá com relação aos nossos palantes, mas não tem absolutamente nada a ver essa anotação, por mais que eu compreenda que dê a entender que seria esse o fato, ele teria pedido. Alguém escreveu? Não, acho que não. Vamos lá. Mas, na verdade, eu anotei para avisá-lo de que estavam falsamente divulgando isso, espalhando lá no Mato Grosso do Sul, para ele ficar atento e tomar as providências, né, contra quem ele achasse que poderiam ser tomadas. Então, tá, só para esclarecer isso aí, no tocante às outras anotações que tinham naquele pedaço de papel, mais uma vez, as anotações não são o que eu penso, são que as pessoas com quem eu conversei me falavam sobre as suas impressões, sobre as suas opiniões, e eu anotava naquele papel, né, para ir, num segundo momento, aproveitar. Olha, o Raul Pérez, ele falou assim: não tem ninguém no Congresso que poderia questionar o Xandão sobre essa liberação de qualquer visita. Querido Raul, desculpa, mas o nosso lado do Congresso é muito devagar, muito devagar. Gente, eles não entraram até hoje com uma ação contra a Rádio Ouro Verde. Eu entrei já com uma ação e eles não. Querido, tem gente da esquerda que nem conhece o canal Ouro Verde. Os caras nem sabem o que é o canal Rádio Ouro Verde, que é o maior meio de comunicação hoje. Por exemplo, Andresa Matais já devia ter sido processada faz tempo. E não acontece nada, entende? Infelizmente, cara, tem muita gente de salto alto. E sabe quem vai se ferrar? Nós, se o Lula não ganhar. Se o Lula não vencer, eu tenho que mudar de país. Ou não o que as pessoas estavam falando para mim. Senador, sobre o Rio Grande do Sul, entre a Michele, Eduardo e Nicolas, o senhor vai tentar intermediar? Não, cara, nós somos adultos, vamos conversar, tá? Eu vou conversar, vou procurar todo mundo, como sempre fiz, porque a gente tem um objetivo maior e todos estão imbuídos, estão na mesma página, tá? Todo mundo na mesma página, porque sabe que o Brasil corre sério risco, né, de virar de vez um narco-estado com mais 4 anos do PT. Senador, estou ao vivo agora pela Jovem Pan, ainda falando a respeito dessa situação. Mano, o cara acabou de dizer, gente, será que tem alguém do PT vendo as entrevistas do Flávio Bolsonaro? Será que tem? Será que existe um grupo só para analisar e judicializar tudo que eles estão falando? Ele acabou de dizer que mais 4 anos do PT o Brasil vira um narco-estado. Gente, o que pode? O que não pode? Pode tudo, eles podem tudo. Situação com Michele e também Nicolas Ferreira. Nicolas chegou a dizer que o irmão do senhor, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, não estava bem da cabeça ao fazer algumas críticas a eles dois por falta de apoio ao senhor, apoio público. Como que o senhor analisa essa situação? Não, em primeiro lugar, né, eu já conversei com o Eduardo, estava nos Estados Unidos agora há pouco, conversei longamente com ele, e as pessoas têm que se colocar no lugar do Eduardo. É um cara que está fora do país contra a sua vontade, teve o seu mandato cassado, as suas contas da sua esposa
suas contas bancárias estão bloqueadas. É uma pessoa que acompanha à distância, muito ansiosa para que todo mundo compreenda, como ele compreende, como todo mundo compreende, que essa não é uma disputa de vaidade, quem tem que vencer uma discussão. Todo mundo compreenda o mais rápido possível que a gente tem uma missão, que é resgatar o Brasil. Então é nesse aspecto que funciona a cabeça do Eduardo Lar, mas eu conversei bastante com ele, ele se comprometeu ali, enfim, a colaborar da forma que ele puder. Conversei nesse meio tempo, né, com mais algumas pessoas também, tá? Eu não tenho nenhum problema, né, de falar aqui que eu vou procurar todo mundo, um por um, para parar qualquer tipo de aresta que porventura possa né, existir ainda. E sobre DF e Rio Grande do Sul, como ficou a chapa nesses dois lugares? No Rio Grande do Sul, a gente, lá o Zuco, que está capitaneando, né, está comandando esse processo de negociação, me parece que lá ele chegou numa composição com o PP e a princípio lá ele é o nosso pré-candidato a governador e na outra vaga do PL o nosso pré-candidato é o Sanderson. Então ele está compondo lá que talvez o PP integre a chapa dele como vice, mas aí tem que ouvir melhor o Zuco, porque também não é uma decisão que eu sempre vou anunciar depois já tiver conversado com todo mundo e já estiver bem decidido. E a mesma coisa aqui no DF, que você perguntou, na Santa Catarina. No Santa Catarina é um lugar que ele já tem a decisão tomada, que o governador Jorginho é o candidato à reeleição. Os nossos dois pré-candidatos ao Senado são a Carolina Detoni e o Carlos Bolsonaro. Inclusive conversei com a mim ontem, aqui no Senado Federal, que, enfim, é uma pessoa que sempre foi muito próxima de nós, vota conosco, pensa como a gente também, mas na política é assim que funciona. Olha, gente, eu quero agradecer aqui, tá? Eu quero agradecer algumas pessoas, tá? Eu quero agradecer o Gabriel, tá? O Gabriel Antunes, um beijo no teu coração, mandou um pinguinho aqui. Quero agradecer aqui a Mônica, muito obrigado, Mônica, porque tudo que entra na live, por mais que seja doação, tem que ser declarado, entendeu? Aqui não é igreja que recebe doação, que recebe lavagem de dinheiro e não tem que ser declarado. Eu preciso declarar tudo que entra na live eu preciso declarar. Então eu tenho que passar a nota fiscal de cada pinguinho. Então se você for dar um pinguinho de R$1, pinguinho de 50 centavos, se puder... Caiu? Caiu, gente? Pra mim tá normal aqui. Pra mim tá normal. Caiu muito tempo? Eu tava explicando, né? Sobre os pinguinhos. Eu vou explicar rapidamente, tá? Tem um monte de gente, tá? Todo mundo muito bem intencionado, porque cada um ajuda com o que pode, eu entendo, tá? Mas, assim, o que eu vou falar pra vocês? Quando vocês forem mandar pinguinhos de 50 centavos, R$1, no Pix, tenta juntar, se você tem a intenção de dar outro dia, junta e dá, por exemplo, junta R$5 para eu ter que passar uma nota fiscal de R$5, porque eu tenho que declarar tudo, entendeu? Tudo tem que ser declarado aqui que eu recebo. Então eu não posso, às vezes eu tenho que mandar uma nota fiscal de 50 centavos, entende? Então isso atrapalha muito aqui. Eu não quero que você deixe de mandar, mas se você puder juntar, por exemplo, eu vou mandar 50 centavos hoje, mando 50 centavos na próxima, junta e manda tipo R$5 no mês, entendeu? Que fica melhor, porque para mandar nota fiscal de 50 centavos dá um trabalhão. Tipo assim, é muito tempo, entendeu? Então é só esse pedido que eu faço. Se você quiser mandar 50 centavos, é mais fácil mandar pelo YouTube, no Superchat, porque aí, aqui no YouTube, você pode mandar qualquer valor, porque junta tudo numa nota só, entendeu? Agora no Pix tem que ser notinha por notinha, notinha por notinha, notinha por notinha, tá bom? É só isso, tá bom? É um pedido que eu faço, te agradeço muito, tá? Não é o valor, tá bom? Eu não tô reclamando do valor, eu tô falando só sobre a questão da nota fiscal, tá bom? O Wilson falou assim: Victor, uma dúvida, é melhor no Pix para ajudar o jurídico? Sim, quem quiser ajudar na assessoria jurídica tem que ser pelo Pix. Por quê? Porque para ajudar na assessoria jurídica, gente, o YouTube ele só me paga 30 dias depois.
Então, eu sempre uso o dinheiro de 30 dias depois para pagar as contas da live, entendeu? Para pro Labore e pagar contas da live, tá bom, queridos? Então é basicamente para isso que eu uso. Se quiser ajudar pro uso jurídico, faça diretamente no Pix, tá bom, queridos? Eu agradeço muito. Vamos lá, bora. Lá o palanque está definido, porque são pessoas qualificadas, né? O Carlos vai para Santa Catarina, que é um estado que ele é apaixonado por Santa Catarina, ele tem muitas ligações com Santa Catarina na sua vida, inclusive quando o Adélio Bispo estava planejando dar facada no presidente Bolsonaro, antes do fatídico dia 6 de setembro de 2022, ele esteve num clube de tiro onde o Carlos estava, em Santa Catarina, para tentar, enfim, a gente não sabe, acho que não teve êxito em encontrar o Carlos, porque o Carlos naquela oportunidade acabou não indo ao clube de tiro, mas para mostrar que o Carlos é uma pessoa que tem vínculos históricos ali com Santa Catarina e vai ser um grande reforço, sem dúvida alguma, o nome dele lá junto com a Carol Detoni. Senador, sobre o Carlos, sobre a Procuradoria-Geral ter hoje voltado com a investigação contra o Carlos lá no Rio de Janeiro. Sinceramente, o advogado dele, eu conversei com ele, falou que não sabe por que está acontecendo, já estava arquivado, não tem nenhum fato novo, mas enfim, Marco Antônio, no Pix tem os impostos, né? Então não é tudo, não é 100% que chega, tá? Os impostos tiram em torno aí de, se não me engano, de 10% a 12%, alguma coisa assim, tá bom? Eu não lembro exatamente quanto, mas é por aí, é coisa de 10%, tá? Eu espero que não seja um movimento político por causa da minha pré-candidatura, né? Porque infelizmente algumas pessoas têm essa mania de botar faca no pescoço dos outros, inventar crime onde não tem, achando que com isso vai ter alguma moeda de troca. Então eu espero que não seja isso, né? Porque lá com relação ao Carlos, essa investigação estava arquivada já, não tem nada de um fato novo, nada, absolutamente nenhum fundamento legal, jurídico que justifique isso ser reaberto. Senador, e dosimetria? Os senhores ainda discutem para derrubar os vetos presidenciais numa tentativa de acabar tirando o ex-presidente aqui da papuda? Como que o senhor vê? Não, nós estamos só aguardando a marcação da sessão do Congresso Nacional para derrubar esse veto, a dosimetria, né? E isso não vai isso não impede, não inviabiliza que outros projetos que tratem de realmente fazer justiça, não só com o presidente Bolsonaro, mas com centenas de outras pessoas que foram injustiçadas nessa farsa montada do 8 de janeiro contra a direita, eles, o mais rápido possível, recuperem plenamente a normalidade em suas vidas, tanto é que já tem projetos de lei sendo apresentados e, sem dúvida alguma, a gente tem que, no primeiro passo, derrubar esse veto do rancoroso e um coração cheio de ódio do atual presidente da República, é assim que ele tem governado, foi assim que ele vetou esse projeto da dosimetria. Vamos derrubar esse veto e continuar trabalhando sim pela anistia, ou outro nome que queiram dar, mas que de fato estabeleça a normalidade na vida dessas pessoas. Vocês articularam Mato Grosso? O apoio a Mato Grosso? No Mato Grosso, lá o senador Wellington Fagundes, ele é o nosso pré-candidato ao governador, está liderando as pesquisas, e o presidente Bolsonaro já tem um entendimento de muito tempo que um dos pré-candidatos ao Senado lá é o Zé Medeiros, que é um grande quadro que nós temos ali, fiel, leal, preparado, e aí as conversas vão continuar com relação à formação do palanque completo deste Distrito Federal. O que a gente está colocando aqui, que são as nossas duas pré-candidatas ao Senado, que seriam a Michele. 12 minutos, a gente acompanhou boa parte então dessa entrevista coletiva que Bom, vamos lá, gente, agora vamos para o assunto principal? Vamos lá, o assunto principal é esse aqui, ó. Bora lá. Agora vamos para o assunto principal. Gente, o Flávio Bolsonaro, ele simplesmente cometeu crime nos Estados Unidos de novo, tá? Ele está incitando os Estados Unidos contra nós. O Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos, se uniu lá ao Paulo Figueiredo, ao Eduardo Bolsonaro, e é outra coisa também que eu fico assim abismado. Um candidato a presidente do Brasil, ele simplesmente está se aliando a bandidos foragidos para atacar o nosso próprio país. Lembrando que ele é senador da República. Preste atenção. Vê se dá para ler aí a legenda. And I promise you, grew my English too. Good evening, my friend Marisa. I was speaking English, so we won't have this problem at home. And I promise you, grew my English to make better our next interview.
Almost a great honor to be here from the bottom of our heart to speak up about Brazil and you understand the connection between our countries and the importance of this election in October of this year. Good evening, everyone. Just over a year ago, my friend Paulo Figueiredo, who is here with us tonight. Olha isso. Olha isso. O cara tá. Olha o que ele falou. Preste atenção. Vamos lá. A importância dessa eleição. Olha lá. October of this year. Good evening, everyone. Just over a year ago, my friend Paulo Figueiredo, who is here with us tonight, recorded a video for PragerU called Brazil, Cautionary Tale. In that video, he drew striking parallels between Brazilian and American policies, warning what would happen to America if you hadn't choose Donald Trump. Olha só. Ele está falando de uma carta que o Paulo Figueiredo escreveu para apoiar em Donald Trump. O cara é senador da República, gente. Preste atenção. E você, brasileiro que está nos Estados Unidos, seu vagabundo, safado, que ainda tem coragem de ir dos Estados Unidos votar para presidente no Flávio Bolsonaro, você que está sendo amarrado pelos pés, pela cintura e pelas mãos, como um vagabundo de um criminoso, mandado para fora do país, crianças separadas dos pais, sendo mandados para Guantánamo. Você vai apoiar esse cara aí ainda? Porque ele apoia o Trump. Cara, que lixo, gente. Tem que ser muito lixo. Olha, tem um vagabundo aqui na live chamado JJs, tá? JJs, eu vou te explicar uma regrinha aqui da live, tá? Você que é um vagabundo safado, né, que tá aí escrevendo bosta, você em vez de escrever um monte de vezes a mesma coisa, você tem um telefone na tela aqui. Você me liga e a gente começa a debater sobre esse assunto. Será um prazer debater com você esse assunto. Agora, você ficar repetindo as frases aqui, eu vou te banir. Ok? Você pode me xingar, você pode falar o que você quiser, desde que você escreva frases diferentes. Se você começar a copiar e colar, eu vou te banir. Beleza? Então não faça mais. Tá? É a última vez que eu vou avisar. And tonight, I want to offer you a glimpse of what would have happened if you hadn't made that choice. Because this nightmare scenario is exactly what Brazil is living through today. Let me paint you the picture of America's old narrative timeline. My father, President Jair Bolsonaro. Olha o que ele vai falar. Ele está nos Estados Unidos dizendo que o pai dele, o Jair Bolsonaro, Donald Trump's international ally, aliado do Trump, que não é, Trump diz que nem conhece. Bom, esse vagabundo desse Jotas aqui vai ser banido, peraí. Pronto. Não aprende, né? Não aprende, é gado burro. Pronto. And admirer sits tonight in a common prison cell. Not for corruption, not for violence, not for breaking any real law. Olha o que ele acabou de dizer. Ele não está preso por corrupção. Ele não está preso por violência. Not for violence, not for breaking any Ele não está preso por quebrar qualquer lei. real law. But for his Ele está preso por suas crenças conservadoras. beliefs, for defending Para defender os valores traditional tradicionais. values, for refusing to bow to the Por se recusar a curvar-se à agenda socialista. Gente. Cara, é muito difícil, gente. Essa eleição não vai ser justa, porque assim, se eles continuarem falando desse monte de merda sem... to the Como que vai socialist ser? agenda. The same Supreme Court justice who imprisoned him Olha aqui, ó. O mesmo juiz da Suprema Corte que o prendeu, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, has systematically transformou sistematicamente a mais alta corte do Brasil Brazil's highest court into a weapon of em uma arma de perseguição política. Bom, se isso não é crime, eu não sei mais o que é. O cara tá ao lado da bandeira americana,
dizendo que o Brasil é inimigo dos Estados Unidos e que o ministro da Suprema Corte está utilizando a Suprema Corte para perseguir o pai dele. Eu não sei o que pode, e o que não pode. Of political persecution and a house of corruption. He has censored social media platforms, banned conservative voice, ordered the arrest of journalists, and shut down opposition movements, all in the name of defending democracy. Does this sound familiar? It shouldn't, because this is exactly what your deep state and leftist establishment wanted to do to Donald Trump, to conservative voice, to... Olha isso, gente. Mano, o cara... Gente, a gente tem que lembrar uma coisa. Ele continua senador da República. Ele não tá afastado do cargo. Ele tá aí como senador da República. É um senador colocando os Estados Unidos contra o Brasil. Ele já tinha que chegar no Brasil algemado. To all of you. The difference is that here in America, you fought bad. You elected Trump. You choose freedom. In Brazil, we were not so fortunate. Há alguns minutos eu falei para todos os vagabundos bolsonaristas, vocês estão me assistindo, tá? Porque para você acreditar no Bolsonaro ainda hoje, você tem que ser muito vagabundo, canalha, cara de pau. Então, ele disse para vocês, ele fez vocês todos acreditarem que as urnas eram fraudadas. E hoje o próprio Bolsonaro manda vocês votarem no filho dele nas urnas que ele julga fraudadas. Agora, ele está elogiando Trump, que é o mesmo Trump que está amarrando brasileiros pelos pés, pela cintura e pelas mãos, como animais, e mandando de volta sem direito a nada. As pessoas perdem tudo, perdem dinheiro, perdem carro, perdem a casa que compraram nos Estados Unidos. Simplesmente amarram o cara, colocam no avião e mandam de volta sem poder ir no banheiro, mijando nas calças, sem beber água, sem comida, sem nada, como bandidos, verdadeiros bandidos. E antes de eles mandarem de volta, os caras ficam presos por 6 meses, 1 ano. E ele apoia isso. Ele não dá uma palavra de apoio aos brasileiros que estão nos Estados Unidos sofrendo as maiores perseguições da história. O que vocês têm na cabeça, seus merda? O cara, no meio de milhares de extradições ilegais, tratando brasileiros como lixo. O cara tá nos Estados Unidos dizendo que ele é totalmente a favor do Trump. E eu tenho certeza que vai ter vagabundo que foi preso pelo ICE e vai votar no Flávio Bolsonaro. Quanto vocês querem apostar que vai ter gente que foi deportada, vai chegar no Brasil e vai fazer campanha para esse criminoso? Quanto vocês querem apostar? In 2022. But let me explain why this matters to you. Why Brazil isn't just another country going socialist, but a catastrophic loss for Western civilization and American security. Brazil is not just any nation. We are the 5th largest country in the world. We control near half of South America's territory. We have... A Júlia Patriota falou assim: imigração ilegal é ilegal, Vitor. Ok, senhora. Mas a falta de documentação não é para ser... A pessoa não tem que ser tratada daquele jeito. Existem direitos humanos que eles não respeitam. Agora, tu acha que eu tô preocupado com um bolsonarista que tá algemado na cintura? Não, eu acho que isso eles deveriam aprender. O que eu fico realmente impressionado é que o cara é tratado que nem um animal e ele ainda apoia. É isso que eu não consigo entender. We have the Amazon rainforest, which with socialists and environmental extremists are using to control global policy. We are one of the top food producers in the world. We have oil reserves bigger than most OPEC countries. But most importantly, for American security, Brazil sits on geological treasuries that make us either. Olha o que ele falou, gente.
Gente, olha o que ele falou. Ele quer entregar as riquezas brasileiras para a segurança dos Estados Unidos. Olha isso, gente. Presta atenção. Nós temos reservas de petróleo. Olha lá. Mas o mais importante para a segurança americana. O Brasil se assenta em tesouros geológicos que nos fazem o maior parceiro estratégico da América. Ele quer abrir as pernas para os americanos. Gente, ele é muito lixo, gente, que lixo. America's greatest strategic partner or America's most dangerous vulnerability. We have massive reserves of critical minerals. Temos reservas massivas de minerais críticos That America desperately que a América precisa desesperadamente. Cara, ele é um louco, gente. Ele é um louco. needs to defense technology. We have Para a tecnologia de defesa. Ele está querendo entregar as nossas reservas para que os americanos possam fazer as armas deles. Os mesmos americanos que invadem outros países. We have critical minerals, essential for everything, from smartphones to fighter jets. Right now, guess, who is getting access to all of this? Olha o que ele vai falar. Agora adivinhem. Quem está tendo acesso a tudo isso? America's adversaries. While social Os adversários da América. Gente, se isso não é traição, gente, se isso não é traição, incitação à guerra, eu não sei, assim, não tem como, sei lá, vou começar a arrumar minhas malas, porque, gente, não dá. Vai ficar assim mesmo? O Lula vai ficar quieto vendo isso aí acontecer? Socialist President Lula da Silva preaches anti-American O presidente socialista Luiz Inácio Lula da Silva prega a retórica anti-americana. Olha que vagabundo, gente. rhetoric and allies Brazil with authoritarian regimes. Luiz Pier, vagabundo. Não repita frases aqui. Eu vou repetir. Luiz Pier, seu vagabundo. Não faça isso aqui. Escreva uma frase de cada vez e frases diferentes. Vou repetir. Luiz Pier, seu vagabundo. Não faça isso. É a última vez. James, our nature's vast resources are flowing to countries that want to see America weak. Brazil is becoming a platform for anti-American influence. Olha o que ele está falando, gente. O Brasil está se tornando uma plataforma de influência anti-americana no hemisfério ocidental. Ele está incitando a guerra entre Brasil e Estados Unidos, dizendo que o Brasil está traindo ou está montando um esquema anti-americano. Gente... In the Western Hemisphere. This is the nightmare scenario we warn about. When socialist governments take power, they don't just destroy their own countries. They invite America's enemies into our hemisphere. But here's what gives me hope. And here's why I'm standing before you tonight. Last December, my father made a decision. Ele está falando, e é por isso que eu estou aqui hoje à noite. O meu pai tomou decisão que mudou a minha vida para sempre. That changed my life forever. Knowing that Brazil's corrupt courts would never... Sabendo que os tribunais corruptos do Brasil... Gente! Alô, quem fala? Oi, Vitor. Oi. Boa tarde, Vitor. É o Gabriel que fala. Beleza. Ô, Vitor, eu vou falar rapidinho para não atrapalhar a sua live. Pode falar, querido. É o seguinte, o YouTube
O YouTube tá te sabotando, cara, porque não é possível. Eu tô assistindo sua live aqui, tô com 5 minutos atrasado a sua live, e os caras estão dividindo a tela e metendo propaganda, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Assim, propaganda tem, né? Nunca Porque aconteceu isso. não, propaganda mas tem. no vídeo tem. Mas dividindo a sua tela e a sua voz fica muda e fica saindo só o áudio da propaganda, cara. Só se eles mudaram o esquema de propaganda. É porque assim, cara, eu não vejo propaganda no YouTube há muitos anos, porque eu pago aquele YouTube Premium, que é R$30. Sei. R$30. Aham. Então, assim, eu acho que vale a pena não ver nenhuma propaganda durante o mês inteiro, pagando, acho que R$29,90, alguma coisa assim, R$19,90 ou R$29,90. Eu só tô te avisando porque, assim, isso nunca aconteceu comigo. Começou hoje, entendeu? Eu realmente não sei. Obrigado pelo aviso, mas eu não tenho o que fazer, né? Eu não sou dono do YouTube, né, cara? Não tenho o que fazer. Não, é só pra você entender que, de repente, pode também estar te sabotando, né, cara? Porque... o negócio, o bicho tá pegando fogo, né, cara? Mas o pessoal aqui tá falando que tá tendo propaganda mesmo. Só que eu não sei, cara. Eu realmente não sei como é que funciona isso. Mas se puder, cara, eu sempre indico a todo mundo do canal pra pagar o YouTube Premium, porque vale a pena, cara. Você não assiste. Vale muito, cara. É um dinheiro muito... Porque hoje a gente assiste mais YouTube do que televisão. Então, vale a pena você ter o Premium pra você não ver nada de propaganda e o Premium, ele ajuda a live também, porque nós recebemos uma partezinha do Premium, entendeu? Beleza, tá bom. Tá bom, te agradeço, querido. Obrigado, meu irmão. Obrigado, muito bom. Obrigado pela ligação. Tamo junto, querido, não atrapalha não. Tamo junto, obrigado. Obrigado, valeu, abraço, tchau. Vamos lá. Would never allow him to run for office again. He called me to his side and gave me the most important mission any son could receive. Carry forward everything we have built. Save our country. Save our hemisphere. I accepted that sacred responsibility, and today I stand as a conservative candidate for president of Brazil in October. Gente, ele acabou de dizer que ele é candidato à presidência do Brasil. Ele acabou de dizer que é candidato. Gente, isso é crime eleitoral, não pode. Gente, eu já tô falando aqui desde o primeiro dia que ele falou que ia se candidatar, o quanto de crime eleitoral e o quanto de campanha antecipada, tudo que ele já fez. Eu vou falar pra vocês uma coisa, a campanha dele não será homologada. Ou o pessoal tá dormindo no ponto e não tá denunciando, ou eles estão guardando tudo pra homologar tudo e ele vai ter pelo menos que responder uns 500 processos eleitorais, tá? Porque não tem mais. Ele fala que ele é candidato, acabou, é proibido. And we are winning, despite a biased media, despite censorship, despite persecution. The Brazilian people are rallying to our cause. Current polls show a leading or tied with socialista Lula da Silva. We are building a coalition that Brazil hasn't seen in years. Business leaders tired of corruption, young people hungering for opportunity, families desperate to protect their children from socialist indoctrination. But this election... Gente, eu já falei isso aqui várias vezes e vou repetir. Qual é a estratégia que vai ser, na minha humilde opinião? A estratégia vai ser assim, o Flávio Bolsonaro abre o caminho, ele toma as porradas e ele comete a propaganda eleitoral antecipada. Pra quê? Pra subir nas pesquisas e fazer tudo. No final, no último minuto, botam o Tarcísio, que não vai ter aquele desgaste. Aí botam o Tarcísio no lugar. Deve ser isso, gente, porque ele não vai conseguir. É tanto crime eleitoral que ele não vai conseguir. Isn't just about Brazil. It's about the future of the entire Western Hemisphere. If you win in October, everything changes. America will finally have a reliable partner controlling the largest country in Southern Hemisphere. We will open Brazil for business with American companies instead of America's enemies. Fair deals,
strategic partnerships, mutual benefit. That's how we will secure the resource America needs while building Brazil's prosperity. More than that, we'll create a conservative alliance that spans from Alaska to Argentina, an economic partnership that generates prosperity for both our people, a security partnership that protects our hemisphere from external enemies, a cultural partnership that preserves Western Caralho, que values inglês for bosta, our mano. children. Dá até dói o If we ouvido. lose, Brazil will keep moving away from America and towards our enemies. Every American parent should think about what that means for their children's future. But winning isn't just about policies. It's about ideas and values. And that's where your success becomes important. You see, the battle we are fighting in Brazil is the same battle you've been fighting here. Socialist professors in our universities, teaching students to hate their own country. Mainstream media pushing propaganda instead of truth. Social media companies censoring conservative voice. Courts weaponized against political opposition. The difference is that you fought back. You build a conservative movement. You create institutions that counter leftist lies with truth. You show that resistance is possible. When young Brazilian conservatives see what you have accomplished here, when they see that you refuse to surrender to the establishment, that you build your home. Mano, tem americano que acredita nesses papinhos também, eles são burros, que nem os conservadores daqui. Será que é tudo a mesma burrice? Ele falando que o sistema, que os conservadores, é aquela merda de sempre, gente. Será que tem gente burra em todo lugar do mundo? É tudo igual? Your home media that you organize, that you won, it gives them hope. It shows them that we don't have to accept defeat. Your success inspires our resistance. Your courage gives us courage. Frankly, we need our own version of what we have built here. We need institutions that can compete with the left's cultural dominance. This is why leaders like Tozen in this room. Tem uma pessoa aqui chamada User, ele falou assim, com todo respeito, Vitor, eu acho que vai ser ele o candidato mesmo. Bom, se for ele, basta eles só guardarem todos esses vídeos e impetrarem pelo menos aí umas 200 ações no primeiro dia já. Ele não vai fazer outra coisa a não ser responder ações. Porque é muito crime, é um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Não tem como ele homologar uma candidatura desse jeito. O cara fala que é candidato em todo lugar que ele vai. Americans who understand that the fight for freedom is global. O cara disse que se for eleito, ele vai ter que usar a força. Se o STF barrar alguma coisa dele. É só loucura. All the difference. When you invest in building a conservative movement, when you refuse to surrender to leftist pressure, when you choose courage over comfort, you are not just helping America. You are providing a blueprint. Fala, mano. Oi, Vitor. Oi. Vitor, viu? Eu tenho uma opinião do plano deles aí. Pode falar, querido. É o seguinte, o que eu tô achando? Que esse Flávio Bolsonaro, ele tá fazendo o quê? Fazendo viagens por exterior para que, quando acabar essa eleição, os Estados Unidos não reconheçam o nosso presidente eleito. Que, logicamente, será o Lula, entendeu? Não, isso aí a gente basicamente já sabe que pode acontecer, mas o próprio trabalho do Eduardo Bolsonaro já estava tentando isso, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe se ele vai conseguir. Mas eu acho que, na minha humilde opinião, não é essa a intenção. A intenção é ele conseguir dinheiro americano para mudar as eleições do Brasil. Ele quer patrocinador, ele quer dólar para fazer campanha. Mas daí
Só que aí eu acho que seria uma situação ilegal, de dinheiro externo. Ah, querido, pô, tu acha que os bolsonaristas fazem coisas legais? Tu acha que eles estão preocupados com isso? Eles querem comprar voto com dinheiro, cara, comprar gente pra trabalhar, é tudo por fora. Os caras, tu acha que eles vão fazer tudo e vão declarar tudo? Esses caras não declaram nem imposto de renda, pô. Os caras compram imóvel com dinheiro vivo, tu acha que eles vão declarar? Nem ferrando. Mas se você pensar, quando o Lula foi eleito, o que ajudou bastante a evitar o golpe também foi o reconhecimento do Biden na época da eleição do Lula. Não, mas o Trump, o reconhecimento do Trump hoje pro mundo não vale nada. Porque o Trump não reconhece ninguém, ele invade outros países. Quem é que vai falar assim, olha, o Trump não reconheceu a eleição no Brasil? Tá, mas o mundo inteiro tá contra o Trump tá metendo taxa em todo mundo, o Trump tá invadindo outros países, o Trump tá ameaçando todo mundo. A imagem do Trump pro mundo, ele é inimigo do mundo. Então não faz diferença hoje, entende? Não faz diferença. Mas isso atende à questão do bolsonarismo que vai... que confia no Trump, acredita no Bolsonaro. Então, eu acho que ele está tentando jogar para a plateia deles e legitimar essa falta de reconhecimento do Brasil perante o mundo, né? Você não acha? Não, assim, olha, o Trump ameaçou o Brasil. Qual é a diferença dele reconhecer ou não reconhecer? Que eu vejo assim, pode haver uma outra pressão externa, isso pode motivar uma pressão novamente do Trump no ano que vem, após a posse do Lula, que vai tentar nos prejudicar novamente, prejudicar o país de novo, com taxações, quem sabe até não vai querer fazer bloqueio naval em cima do nosso petroleiro. Então, cara, tá bom, mas assim, ok, a gente já passou por isso. Ele bloqueou, o que a gente fez? A gente vendeu para outros lugares, nossa exportação bateu recorde e a China já falou que compra tudo. Então, tipo assim, não faz diferença. Ele percebeu que o Brasil não vai quebrar. O Trump já sabe que o Brasil não vai quebrar se ele botar sanção no Brasil. Não vai, tanto que ele recuou. Agora, o que eu tô falando para você é que hoje os Estados Unidos reconhecerem ou não a eleição de qualquer lugar do mundo não faz diferença. Não faz diferença. Pô, a gente vai perguntar pra Europa, olha, a Europa inteira, Itália, Alemanha, França, olha, os Estados Unidos não reconheceu, eles vão falar, e? O cara tá declarando guerra contra a gente, qual a diferença? Ele não reconhece ninguém. Nesse caso, você acha que o Trump perdeu essa legitimidade? Lógico que, porra, perdeu. O cara tá em guerra com a Rússia, o cara tá em guerra com a Europa inteira, o cara tá metendo taxa na Europa inteira, o cara tá em guerra, o cara invadiu a Venezuela, todos os tratados internacionais foram desrespeitados. Quem é que legitima hoje os Estados Unidos? Fala um país que legitima hoje os Estados Unidos, além de Israel. Não tem. Não tem, então não vale nada mesmo. Ele acha o que ele acha ou deixa de achar sobre a nossa eleição, não importa. A gente só tem que ser reconhecido pelos países que realmente têm governos que nos respeitam. A gente tem que ser reconhecido pela Europa, a gente tem que ser reconhecido pela China, pela Rússia, pelos países que têm algum tipo de afinidade conosco. Os Estados Unidos está isolado, não independe o que eles acham. Independe. Entendo. Victor, eu só queria pedir só um pouquinho, fugindo da pauta, aquela hora que eu falei do pessoal da Polícia Rodoviária, que eu tenho muitos amigos da Polícia Rodoviária, que eu não acusei ninguém, tá bom? Eu não quero deixar bem claro que não acusei ninguém de nenhum tipo de situação, de acusação nenhuma. Não, pessoal, não, fica tranquilo, o pessoal nem sabe quem você é aqui, querido, você não tá identificado, fica tranquilo. Tá, fica entre nós aí, tá bom? Sem problema nenhum, valeu, querido. Grande abraço. Obrigado, bom trabalho. Eu sei que você não generalizou, você falou só do vagabundo do Farrur lá, você não falou dos outros. Mas eu não falei nada dele, eu não acusei ele, eu só falei que as pessoas têm às vezes passados obscuros, tá? Também não tem nada contra os negros. A gente tá falando do político Farrur, político Farrur. Então, só as pessoas às vezes têm passados obscuros
e ficam sendo hipócritas. Sim. Falando que são paladinos da justiça. Entendeu? Exatamente. Obrigado. E valeu, meu irmão. Tá? Obrigado. Deus abençoe. Desculpa atrapalhar a sua Não, live, tamo junto, querido. Valeu, até mais. Deus abençoe. Obrigado. Valeu. Olha lá. Na minha humilde opinião, todas essas viagens aqui é para arrecadar dinheiro, tá? Arrecadar grana, dinheiro. Worldwide. The stakes couldn't be higher. We are living through the most important elections of our lifetime. Not just in America, but in Brazil, in Europe, across the free world. The forces of socialism and authoritarianism are making their final push for global dominance. But I have faith. Faith in the Brazilian people. Faith in the American people. Faith in the power of truth to overcome lying, of freedom to overcome tyranny, of hope to overcome fear. 1 year ago, we warned America about Brazil's cautionary tale. Tonight, I'm telling you that tale doesn't have to end in tragedy. With your continued commitment to fighting for truth, with institutions that refuse to surrender, with leaders who choose principle over convenience, we can write a different ending. In October, when Brazil chose freedom over socialism, when we forged the greatest conservative alliance in hemispheric history, you will know that your example made the difference. Together, we won't just make America great again. We will make the entire Western Hemisphere a fortress of liberty that our grandchildren will inherit with pride. Que bobageira. Olha lá, só cabeça branca, olha lá. É só tiozão do Zap de lá, ó. Civilization hangs in the balance, and we will win in Jesus' name. Thank you. In Jesus' name. Cara, o cara mete em nome de Jesus no final ainda, cara. O cara é muito... Gente, esse pessoal é perigoso, gente. É gente perigosa. É gente, assim, sem escrúpulo nenhum. O cara simplesmente vai lá, mente que se lasque, vale tudo. Cara, é muito crime. Eu não sei se vocês lembram que eu mostrei aqui numa outra live que ele foi para os Estados Unidos, numa outra ida aos Estados Unidos, ele falou simplesmente que o Lula... Não, os Estados Unidos não, Israel. Ele foi para Israel dizer que o Lula é antissemita. A live está aí. Eu fiz a live e mostrei o vídeo dele, ele falando abertamente que Brasil era inimigo de Israel e que Lula é um antissemita declarado. O que falta para entrar com um monte de processo contra esse cara? Gente, é inacreditável, inacreditável.